Para você ligadinho na Band FM, estamos aqui novamente, agora com um novo quadro, Saúde e Longevidade, né, Mariana? Isso Bate-papo mesmo. com médicos. Hoje a gente recebe uma pediatra aqui, doutora Letícia Andregueto. Andregueto. Seja muito bem-vinda, doutora Letícia. Muito obrigada. Bem-vinda, doutora Letícia. Hoje estamos estreando esse quadro Saúde e Longevidade. Né? A Letícia é uma nossa convidada, doutora Letícia pediatra, neonatologista, uma área super importante aí da medicina. Sim. Quero dar as boas-vindas, agradecer por aceitar o nosso convite. E vamos falar, né, sobre a medicina, como foi sua escolha Sim. por essa área, como que foi sua escolha pela pediatria, quantos anos que você está no mercado, contar um pouquinho da sua história para gente. Obrigada. Bom, eu que agradeço o convite, né? Eu gosto, assim, já toda vez que me convida, eu sempre aceito. Eu acho que é importante a gente estar informando, né? Conhecimento é tudo, assim. Então, a gente está informando a população cada vez mais e sempre a oportunidade da gente falar sobre novos assuntos, né? Então, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Então, assim, falando um pouco de mim, né? Eu não sou natural daqui, eu nasci em Minas e, assim, já saí de Minas há muitos anos, né? Comecei aí a faculdade de medicina, eu tinha 19 anos. Eu fiz faculdade no estado do Rio, na cidade de Volta Redonda, e aí me formei em 2014. Hoje eu já tenho 9 anos de atuação já na medicina. E na pediatria desde 2015. Então, está com mais ou menos uns 8 anos de pediatria, 9 anos de medicina, né? E aí, assim, a medicina eu escolhi, na verdade, foi mais uma influência, assim, né? De outros familiares, tal. Eu tenho vários familiares médicos, assim, não meus pais em si, mas tios, primos, enfim. E aí foi, assim, né, vendo a rotina deles, tanto de trabalho quanto na faculdade em si, que eu me interessei, né, em fazer. Mas no início jamais pensaria que eu seria pediatra, né? Cheguei a pensar em várias áreas e tal. Mas decidi pela pediatria mesmo já no final do curso, assim, no último ano, eu falo que eu fui meio que por eliminação, assim. É, tinha coisas que eu via que eu não gostava muito, assim, não me agradavam muito, eu pensava, acho que Não vou, não vou gostar de mexer com isso, não. E aí, assim, com criança foi, assim, encantamento mesmo, desde que eu comecei de fato, assim, atender, né, ainda como um aprendiz, né, na faculdade, mas eu já sempre gostei muito, e aí foi no finalzinho, assim, que eu decidi, eu falei, não, vou fazer pediatria, né, já saí da faculdade já sabendo que seria, né, assim, gostaria de ser pediatra. Aí, assim, depois que a gente forma, né, a gente volta para os processos seletivos, que são as residências médicas, né? Então, aí eu prestei prova novamente para me formar pediatra. Aí fui para São Paulo, aí fiquei 2 anos. Na, exatamente. Aí fui para São Paulo, fiz a residência de pediatria lá. Fiz lá. Exatamente. Aí foram 2 anos de formação dentro da pediatria, mas já, assim, com a atuação com criança, eu já gostava muito de atender parto. Então, assim, já desde dos primeiros atendimentos, assim, né, dentro da pediatria, que é uma área super vasta, aí eu já gostava muito de atender parto. Então, assim, já pensava, né, assim, bom, vamos ver se às vezes eu vou animar de fazer outra residência. Porque aí são 2 anos de pediatria, se você quer, tipo, se especializar dentro da pediatria, você tem que ir prestar prova de novo para tentar, né, outra residência. Aí, quando estava no finalzinho, nisso eu já tinha conhecido meu marido, que ele é daqui e tudo, e aí resolvi, falei, vou fazer, enfim, não estava muito animada não, porque assim, a residência ela é bem desgastante, enfim, e é que, né, a vida corrida de São Paulo e tudo,
Falei, vamos ver, né? Aí fiz, passei. Falei, pronto, e agora? Tem que fazer, passou, né? Exatamente. É um sinal. Exatamente. E aí meu marido é obstetra. E na família dele tem outros obstetras. Gente, então uniu, né? Exato. Obstetra e a pediatra. Sim. E, doutora, eu só te cortando, eu ia perguntar para a senhora, não que as outras áreas não sejam tão importantes, Aham, mas assim, você mexe com o sentimento de uma mãe que você está recebendo o filho, acompanhando aham. o parto, é uma área delicada, né, doutora? Exatamente. Acho que a pediatria como um todo, porque, assim, até tem gente que me pergunta, assim, de que está estudando, né, fala assim, e tal, gosto, tô pensando em fazer pediatria e tal. Só, o pediatra é o médico da família, né? Você tem que pensar que, assim, é claro que a gente tá ali cuidando da criança, mas, enfim, o responsável pela criança é o pai, a mãe. Então, a gente precisa aprender a lidar muito mais com a família do que Com a criança. lidar com a criança. O E, assim, emocional da mãe, né? exatamente. E a partir do momento que você ganha a confiança Da família. e assim, da criança em si também, Sim. sabe? Que eu acho que, tipo, chega um momento que eles começam a ganhar a confiança da gente como médico, né? E aí a família, aí eu confio 100%, né? Você Porque se você tá tratando bem seu filho, então, Você acredita que eu não deixei o doutor Eduardo, o médico da minha filha, lá em Mococa, eu não deixo a Jaque ter o telefone dele, porque qualquer febrezinha, ela já quer ligar pro pediatra. foi meu chefe. Foi? Como que Ai, você lida com Mel. isso? Você tem essa, que nem mãe desesperada, né? A criança tá com 37,5 de febre, já quer ligar pro pediatra. Leva para o hospital. É complicado, né? Não, então, assim, é uma coisa que até todo mundo fala, nossa, mas como que você faz e tal, com o celular, né? Eu acho que eu fui aprendendo a lidar, sabe? Eu tento, assim, no momento da consulta, esclarecer todas as dúvidas e tudo, tipo, ir ensinando, né? Então, nada mais é do que você ir ensinando, ó, o que que você vai precisar ficar atento, o que que não vai, o que que é normal, o que que não é. E isso, assim, já começa desde a gestação até. Sim. Hoje, assim, as gestantes que eu vou atender no parto, a grande maioria eu faço uma consulta pré-natal, porque aí a gente já vai começar a conversar Você já conhece, né? as coisas exatamente, para a gente criar um vínculo e tudo antes do momento do nascimento em si. Então, nada mais é do que ensinar. Então, assim, eu procuro, né, ir ensinando e orientando. E, assim, não, lógico, não tem jeito a gente ficar, né, disponível 24 horas por dia, assim, né, hoje eu também tenho bebê, então Você tem vai tua ficando minhas vida também. mas eu oriento assim, eu falo, ó, se for uma coisa muito urgente, tipo, é melhor que você me ligue, né, enfim, que aí eu vou saber que você precisa falar comigo naquele momento. E agora, né, mensagem, enfim, aí assim, eu respondo quando eu posso, entendeu? E aí se chega algum momento assim, eu tô descansando, né, tô dormindo, tô viajando e tudo, e não quero estar disponível naquele momento, eu sei ir assim, dosando também, Sim. sabe? Para não estar tempo Porque todo. senão você não tem, acaba não tendo vida, né? Assim, Mas hoje vou te falar que assim, não me incomoda assim, falo, nossa, é desesperador, entendeu? Não, É um caso ou outro é, isolado, né? a gente vai aprendendo a lidar e as próprias famílias vão aprendendo Sim. o que realmente precisa. Aí é lógico, assim, às vezes, sei lá, tô com uma criança internada, uma criança, né, que tá tratando alguma coisa em casa, mas que tá doente e tal. Aí é claro que a gente sabe, né, que você tem que ficar mais atento, mas as próprias famílias vão aprendendo a a lidar. lidar com aquela situação, né? Exatamente. E doutora, fala que os ouvintes querem saber, né? E é uma curiosidade das pessoas, porque hoje em dia, com a humanização dos partos, né? Com essa evolução, eu falo tanto da medicina quanto da sociedade, né? Sim, De aham. humanizar esse momento tão importante da mulher, da família em si, né? Uhum. Qual a importância de ter, né, uma pediatra neonatologista, Uhum. né, na hora desse parto? Porque eu vejo que as mulheres se importam, se preocupam muito, assim, em ter Um obstetra. doula, o obstetra, mas, assim, esquecem um pouco do pediatra, né, que Exatamente. é justamente para cuidar da criança. Exatamente. Então, a importância, né, mães aqui nos ouvindo, as pessoas que estão nos acompanhando, fala para essas pessoas qual que é a importância desse momento, né, da sua especialidade, tanto na pediatria quanto neste momento específico. Sim. Então, assim, por muito tempo, essa questão
vamos pensar assim, antigamente, né, aquela coisa, tipo, os bebês nasciam em casa, tudo era no conforto ali da família, então, assim, é claro que existia, né, muito mais morte, tanto materna quanto de bebê e tudo, mas era uma coisa que mais familiar, assim, né? E aí depois veio a evolução da medicina e com isso, tipo, os partos viraram hoje no Brasil, assim, praticamente a grande maioria em ambiente hospitalar e tal. Só que com isso veio as consequências de também, assim, mais intervenção, enfim. Então, virou realmente um procedimento mais intervencionista mesmo. E durante muitos anos ficou dessa forma, assim. Sempre vendo o pior, né? Exatamente, pensando Sempre no. pensando no pior. Exatamente. E aí, com isso, o nascimento virou um momento aquele ali, uma coisa extremamente fria, sem, né? Ou seja, a família nem conhece o pediatra, nem conhece quem que vai receber o bebê, e aí recebe o bebê, aí coloca a criança no berço, aspira, vira de todo Às vezes jeito. nem precisa aspirar e era aspirado, né? Exatamente. Não, você fazia vários procedimentos, né? E aí, com o tempo, assim, foi a evolução mesmo da medicina baseada em evidência, né? Que assim, que não, peraí, a gente precisa intervir quando realmente é necessário. Mas a grande maioria dos bebês não precisam de nenhuma intervenção, né? A Verdade. gente precisa oferecer para essa criança uma transição respeitosa, né? Então, pensar que, assim, que está ali dentro do ambiente uterino, né? Em contato 100% com a mãe o tempo todo, que conhece só a mãe, né? Então, o cheiro da mãe, o ritmo cardíaco, enfim, tudo. E aí você vai simplesmente, né, arrancar esse bebê da barriga e, enfim, colocar ele num lugar com uma temperatura diferente, com um monte de gente, né? Enfim, sem roupa e, né, outros cheiros e tal. Então, na verdade, a gente está voltando, né, a se conscientizar que essa transição ela precisa ser respeitosa. Então, fala-se muito de violência obstétrica, né, que é assim, um super tema que ganhou muita visibilidade, mas também existe o que a gente chama de violência neonatal, né, que é exatamente esses procedimentos desnecessários que acontece com o bebê, entendeu? Então, assim, hoje o pediatra, na verdade, ele está ali para observar, né? Então, a partir do momento que o bebê saiu de dentro do útero, né, seja via vaginal ou seja via abdominal, pela cesárea, a gente já consegue observar o que está acontecendo. Se a criança está respirando, está tudo bem, vai precisar de alguma intervenção. Então, é coisa dos primeiros segundos ali, só de estar olhando de longe, Você já. já dá para saber se vai precisar fazer alguma coisa ou não. E aí, assim, não, tá tudo bem, a gente já identificou que, né, é um bebê que não vai precisar, então esse bebê ele tem que ir pro contato materno, né, pele a pele, tudo, para fazer essa transição que demora um tempo. Então, aí, assim, por exemplo, para um bebê ter espontaneidade para começar a querer mamar, vai mais ou menos uns 40, 50 minutos pós-nascimento, não é logo que nasce, né? Então, o pediatra está ali exatamente para garantir, né, essa transição com respeito, mas também estar preparado para intervir. E é aí que eu vejo que as pessoas se perdem porque elas não têm noção do que pode acontecer, entendeu? Porque, assim, lógico, o obstetra é super importante, né? Ele é o chefe da equipe, o principal no cenário ali do nascimento. Só que o recém-nascido, ele é responsabilidade do pediatra a partir do momento que ele saiu de dentro da barriga da mãe. Então, o obstetra vai simplesmente entregar, né? E aí é responsabilidade do pediatra saber prosseguir, né, com os procedimentos, se caso for necessário uma reanimação, enfim, alguma coisa para que essa criança, né, respire, né? Às Ô, vezes doutora, os primeiros segundos a criança ela tem que chorar? não Não necessariamente, ela tem que necessariamente. respirar. Respirar. Exatamente. Então, dentro da barriga, o bebê ele respira via placenta, né? Ah, Pelo cordão umbilical, tá ali ligado aqueles vasos na placenta, as trocas gasosas são feitas via placenta. Então, a criança saiu no ambiente, aí esse é a pulmão respiração. de ar, exatamente. Aí tá tudo preenchido de líquido, né? Tá ali dentro do ambiente com líquido amniótico.
Os pulmões vai inflar e aí que ele começa a precisar respirar, né? Então, na verdade, o que o bebê precisa é respirar, logo nos primeiros segundos. Geralmente até uns 30 segundos, assim, depois que Que ele saiu. sai. Aham. Aí, se até 30 segundos ele não tiver respiração espontânea, aí é a hora de intervir, entendeu? Então, é bem rápido, assim, é realmente, É um trabalho em sabe? equipe É, mesmo, o exatamente. obstetra, o pediatra, né? Todo mundo trabalhando junto É. ali para que tudo ocorra bem, né? É bem rapidinho, assim, você saber se vai precisar fazer alguma coisa ou não. Às vezes, assim, a grande maioria não precisa de nada. Então, assim, hoje estima-se que mais ou menos 1 a cada 10 nascimentos vai precisar de intervenção para a criança iniciar a respiração. Então, ou seja, 9 em 10 não vai precisar de Sim. fazer nada. E aí, 1 em cada 100 vai precisar de uma intervenção um pouquinho mais efetiva, assim, digamos, né? Tem o fluxograma lá que a gente segue. E, tipo, e 1 em a cada 1.000 crianças vai precisar de uma reanimação cardíaca. Quando a criança nasce, tem um número que o médico Nota de APGAR. que você verifica se a criança ela tá. Como que funciona aí? O APGAR a gente avalia cor, tônus, respiração, frequência cardíaca. Ali você dá uma nota de como a Exatamente. criança ela nasceu. Exatamente. Ah, Esses são legal. os parâmetros. Só que aí o APGAR ele é dado no final do primeiro minuto e depois com 5 minutos. Então, assim, até 1 minuto, na verdade, a gente acha assim que é o jeito que a criança nasceu. Não, é como ela estava depois de 1 minuto. Sim. Porque se ela precisou de alguma intervenção, já teve um tempo de ser feita, entendeu? Legal. Não tem nem. É tudo bem rápido, né? É, Mas você, assim, olha só a importância dessa especialidade na medicina, né? exatamente. Eu acho, assim, incrível essa evolução para a humanização. Hum, Acho que a gente vê diferença em índices até na questão do relacionamento mãe e filho, né? Vou falar da mãe porque é a mãe, né? É o contato da mãe com a criança, exatamente. né? Essa questão, esse reconhecimento psicológico, né? Até o pós-parto da mãe, enfim, da importância de trazer para a hora do parto esse profissional que vai Uhum, poder, de fato, avaliar essa criança, seria em 1 minuto, e uhum. levar para a mãe, né, de forma amorosa, né, de forma a trazer para Exatamente. esse momento, um momento realmente importante, porque eu falo que o médico é mais um parto para ele, né, Uhum. mas às vezes para a mãe é o Exatamente, único. é o seu É o momento, primeiro, às né? vezes é o único, às vezes é o primeiro e o último, né? Não tem mais Uhum. outro filho. Então, assim, é um momento muito importante. Eu sou Com mãe, certeza. passei por isso, acho incrível, sou apaixonada por parto, acho um momento, assim, uma profissão maravilhosa, né? Uhum. Deve ser super recompensador, Não, vivenciar é esse incrível. A hora que o momento. neném nasce, assim, né? Eu tô com um bebezinho, meu bebê tá com quase 3 meses, 2 meses e 20 dias. E, assim, eu falo, meu parto foi incrível, assim, eu escolhi a dedo todas as pessoas que eu queria que tivessem comigo nesse momento, né, e as pediatras eram duas que eram super amigas minhas, e, assim, eu não consegui ficar com uma só, Já levou logo quis ter duas. E eram pessoas que eu confiava muito, assim, que eu sabia que se precisasse de alguma intervenção, elas iam saber intervir, porque tem muito isso também, assim, né? Então, para saber intervir, a gente precisa de capacitação técnica, né? Para saber o que fazer ali naqueles momentos. E também por essa questão da humanização, que eu sabia que se não precisasse de nada, elas também não iam fazer nada desnecessariamente, né? Sim. E é a maneira que eu trabalho hoje com meus pacientes é exatamente desse jeito. E assim, não é porque é bonitinho, porque é fofo e tal, não, é porque tem evidência Sim, científica em cima disso, né? sim. Que assim, que o bebê precisa ter a transição, né? Manter o bebê ali durante a primeira hora de vida em contato com a mãe, você reduz desconforto respiratório, hipoglicemia, hipotermia, né? Melhora a questão do aleitamento materno, né? Eu estimo o aleitamento materno, reduz os índices de depressão pós-parto. Então, são várias questões que estão sendo trabalhadas naquele momento. Não é só porque é legal, né? Enfim, tem as evidências por que isso é feito. Inclusive com bebês prematuros.
Então, assim, não é só os que nascem de termo, não. Os que nascem prematuros também, dependendo do nível da prematuridade. Doutora, e para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma dica para as mães, né, para as famílias que estão nos ouvindo, para as que também pretendem ser mães, né, Sim. de como escolher esse profissional para Uhum. esse momento, e também, como a gente não falou desse assunto aqui, mas é muito importante, da rotina, né, da Uhum. criança depois com o pediatra, de quanto em Uhum. quanto tempo, né? Qual é a importância de ter esse acompanhamento depois também na vida da criança. Ah, sim. Então, assim, a importância no nascimento, acho que a gente, né, conseguiu conversar bem. E, assim, hoje, muitas pessoas, né, realmente quem depende exclusivamente do SUS, realmente não vai poder, assim, escolher, Escolher. né, porque aí o SUS é aquilo, é o pediatra que está ali de plantão. Mas quem não depende do SUS pode escolher. E às vezes a pessoa não sabe disso. Ela Sim. acha que, tipo assim, ai, que tem que ser, não. Quem, né, for ter um parto, né, via convênio particular e tudo, ela pode escolher. E aí, nesse de poder escolher, você vai poder pesquisar antes. Qual que é a capacitação desse profissional, entendeu? Porque, assim, a neonatologia, no caso, ela é a especialidade dos recém-nascidos, né? Então, o neonatologista é o médico que ficou mais 2 anos, além da pediatria, só se especializando em recém-nascido. Preparado para esse momento do Exatamente, parto. exatamente. Para tanto parto, né, de bebês de termo ou prematuros, e aí durante o primeiro mês de vida, que todas as intercorrências que podem acontecer durante o primeiro mês de vida. Então, assim, saber da experiência de outras mães, né? Isso é muito importante. Ah, como que foi a sua experiência? Como que, né? Seu bebê ficou com você, te separaram dele, enfim, como que Sim. aconteceu? E saber da capacitação do profissional, e eu acho que essa é procurar saber se essa pessoa, tipo, pode te atender antes, né? Então, assim, faz uma consulta pré-natal antes, você tem a oportunidade de ter contato com esse profissional antes, né? Hoje é Importante. super importante. E aí, depois, a rotina com a criança, assim, então, o recém-nascido, né? Teve alta do hospital, no máximo em até 7 dias, vai ter que estar sendo visto novamente. E aí, assim, pode ser o mesmo profissional que atendeu o parto ou não. Hoje em dia tem, assim, gente que às vezes só atende parto e os que atendem parto e faz o acompanhamento depois. Então, pelo menos em até 7 dias, esse bebê já tem que estar sendo visto novamente, né, em consultório. E aí, depois dos 7 dias, aí pode ser que às vezes vai precisar, ainda dentro do primeiro mês, né, dependendo das intercorrências, principalmente em relação à amamentação, é o que pega mais aí nesse início. A gente precisar ver mais uma vez antes do bebê completar um mês. Depois a gente segue acompanhamento mensal até 6 meses, pelo menos, né? E aí falando assim da recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? 6 meses, aí depois vai passando para 9 meses, um ano, e aí depois de um ano, né, a cada 2, 3 meses. À medida que a criança vai crescendo, vai espaçando um pouco essa Sim. questão das consultas de rotina, mas a rotina pediátrica ela é importante até a fase adulta, né? Até o adolescente, né, se tornando adulto, entendeu? Porque, enfim, enquanto há crescimento e desenvolvimento, o pediatra é o profissional que tem que estar Adequado. acompanhando, exatamente. Doutora Letícia, foi muito bom falar com você, muito Ai, legal. obrigada. É Eu... muito rica de informações a sua entrevista. Uhum. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né? E espero que a gente possa conversar mais vezes. Ah, com certeza. Tem muitos assuntos aí Tem, eu falo, não dá tempo, né, de falar de tudo, né? Tanta não. coisa que a gente quer poder conversar, mas com Muita certeza a gente coisa. vai poder conversar mais vezes. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Esse foi mais um Saúde e Longevidade, estreando, né? Com a doutora Letícia, muito obrigado. A gente vai encerrando aqui pela Band FM.